momento. E é uma alegria saber que Vitória foi escolhida como sede do evento 24º Congresso Pietro Baldi. Que Jesus abençoe a todos os que estão nesta caminhada de aprendizado e realizações e que juntos possamos efetivamente construir essa realidade nova pela qual todos nós ansiamos. Sem dúvida, desejamos viver este mundo de paz, esse mundo fraterno, essa realização do reino de Deus aqui nos nossos espaços, da dependência do empenho com que nos disponhamos a construir essa realidade. Então, eu também cumprimento com alegria o pessoal que está acompanhando pela internet. Então, que Jesus abençoe a todos também, que estejamos com as nossas mentes preparadas para vivenciar esses momentos de troca e de fortalecimento da energia que poderá nos conduzir ao enfrentamento do caminho que ainda nos cabe. Allan Kardec, numa formulação quase que poética, porque o codificador era visto com aquela seriedade do homem de estudos acadêmicos, mas ele tinha também a sua veia poética quando ele fala desse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da transição. Ele diz que as folhas mortas da humanidade caem, batidas pelas rajadas do vento, mas para renascerem mais vivazes ainda, sobre o sopro da vida que se renova e nunca se extingue. É bonita essa fala do codificador. Nós estamos vivendo esse tempo desafiador, de muitas turbulências. Essa ventania, por vezes, nos atinge, nos desestabiliza. Então, parar nesta corrida que o mundo nos propicia, por um fim de semana, sentar-se a um ambiente que nos acolhe aqui sob a energia amorosa da tradição católica, aqui nesse cantinho tão beneficiado, tão privilegiado pela natureza, é também uma maneira de alimentação psíquica que todos nós necessitamos. Então, a Sheila nos convidou e, quando ela nos falou sobre o propósito desse encontro, disse que seria muito interessante falarmos de Jesus e a imortalidade, que é um tema muito presente em todo o nosso caminhar dentro dos estudos espíritas. Jesus é a personalidade que transitou do mundo e é a encarnação do Cristo, o escolhido de Deus para a nossa renovação. Na linguagem católica, para a salvação da humanidade. A gente entende a salvação nesse sentido da reformulação que todos nós temos que fazer intimamente para nos adaptarmos às leis divinas, que em todo o universo elas estão presentes, governando o mundo, os mundos, e não está, às vezes a lei não está presente no âmbito que nós alcançamos, porque o nosso Pai nos fez livres para escolher, né? E sendo livres para escolher, por vezes escolhemos nos distanciarmos das suas leis. Então, eu pensei em alguns pontos nessa conversa de Jesus e mortalidade, começando por um entendimento que a doutrina espírita chegou ao mundo num momento muito estratégico em que a humanidade se debatia entre a razão e a fé. Foi um momento difícil. Quem estuda literatura sabe que aquele tempo foi conhecido como o mal do século. O mal do século era uma descrença, uma desesperança que se propagava principalmente entre os intelectuais, entre as pessoas voltadas aos estudos acadêmicos, porque a ciência da época se confrontava com os fundamentos da fé. E ao homem era proposto escolher, ou acolhia a fé, e aí se distanciava dos fundamentos científicos, ou então ele ficava no pensamento acadêmico, e aí não tinha o conforto e a estruturação da fé.
Isso vitimou muitos intelectuais naquele século. Então, parece que realmente o silêncio das vozes que coordenam a vida na terra fez com que as pedras falassem, conforme a profecia bíblica, né? As pedras do túmulo é que falaram, né? Na verdade, os túmulos estão contendo os corpos, mas as vozes que animam a vida em todos os tempos continuam ressoando. E esses seres é que falaram por meio de fenômenos tão impressionantes que chamaram a atenção de muitos sábios. E muitos se debruçaram para compreender que a vida não se encerra no túmulo. Todo esse assunto, a doutrina vem nos trazer essa possibilidade de conhecimento, são assuntos que nós temos dificuldade de trabalhar, nós, seres encarnados ainda neste mundo de provas e expiações. Ontem, o Maurício colocou a imagem aqui representativa da fábula que Malbataan contou dos cegos com o elefante. Vocês se recordam, ele mostrou a imagem. Mas a fábula é interessante, ele não contou a fábula. Eu vou me permitir, se vocês me derem licença, lembrar rapidamente essa fábula, porque ela se aplica muito a este momento que nós estamos aqui conversando sobre um tema que envolve duas palavras, Jesus e imortalidade, que são questões ligadas a esse domínio do espiritual. E é um domínio que a gente fica tateando, né? Fica tentando apreender. Então, Malbataan conta que esses 6 cegos, eles viviam nos arredores de Jericó. E se sentavam à beira dos caminhos e se distraíam ouvindo os ruídos comuns das cidades. E tinham a curiosidade, porque eles viam passar as caravanas, e algumas caravanas tinham os elefantes, eles tinham uma curiosidade de conhecer o animal, mas não tinham vista para enxergá-los. E certa feita passou por ali um animal domesticado. E o dono do animal permitiu que os cegos pudessem ver com os sentidos que eles tinham, né? O sentido do tato, principalmente. E os 6 cegos se aproximaram para tatear o elefante. E o primeiro deles falou: poxa, o elefante, na verdade, é um muro áspero, porque ele tocou no corpo do animal. E o outro logo contestou: não, o elefante é como uma lança. Ele estava tocando a presa do elefante. E, imediatamente, um terceiro argumentou: imagine, não é nada disso. O elefante é uma serpente que se enrola. Ele estava ali com a mão na tromba do elefante. E ao que o quarto logo disse: não, o elefante parece mais um tronco de uma palmeira. Ele estava ali com a mão nas patas. E o quinto se refere à sua percepção de que o elefante, na verdade, é um abano. As orelhas. E o último diz: todos vocês estão enganados. O elefante não passa de uma corda. Ele estava segurando o rabo do elefante. E nenhum deles foi capaz de perceber que cada um detinha uma parte e cada um na sua parte tinha a sua razão, mas ninguém conseguia perceber o todo. O elefante se foi com o seu dono e ficaram os 6 cegos ali debatendo, cada um arrolando argumentos mais consistentes para provar ao outro que ele que estava certo e o outro estava errado. Ia ficar a vida inteira, né? Não ia conseguir chegar a nenhum consenso. Então, os temas relativos à vida espiritual, essa questão da espiritualidade, são temas em que nós estamos na condição do cego. O que os espíritos disseram a Allan Kardec quando Kardec perguntou na questão 10 do Livro dos Espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, foi a resposta. Porque lhes falta um sentido.
falta o sentido para compreender essa natureza íntima de Deus. Então, somos cegos em relação às coisas espirituais. Nos falta aquele sentido que nos permitiria abarcar o todo, entender como a parte se conecta ao todo. Então, neste caso, não podemos ter a pretensão de conhecer a totalidade e assumir a prepotência de dizer para o outro que vê diferente: você está errado, eu é que estou certo. Então essa fábula, ela nos lembra da humildade que deve estar presente na nossa atitude, na nossa relação, a fim de que o que diverge naquilo que a gente percebe não seja um obstáculo grande à união que precisamos construir para a construção dessa realidade nova. Então eu fico feliz de participar do congresso aqui. Pietro Baldi é do meu conhecimento como personalidade, ela até se referiu a Palhano e todo o registro da presença dele aqui. Eu estava junto com Palhano na construção daquele livro, nós trabalhávamos juntos aqui. Então, Pietro Baldi é do conhecimento desde o tempo de juventude, da publicação da Grande Síntese, e a gente leu ao longo do tempo alguma coisa, mas não é a obra do meu conhecimento profundo. Eu falei com Sheila, não sou eu a pessoa para esse trabalho. Ela falou: não, Dalva, a gente gostaria que você falasse, conversasse desse ponto de vista da doutrina espírita a respeito da imortalidade. Então, isso eu posso fazer, né? Porque é a maior alegria poder compartilhar as leituras que o Espiritismo nos propicia. Então, além dessa questão número 10, que fica evidente que compreender a natureza de Deus é uma impossibilidade para nós, os Espíritos disseram na questão 25, logo nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, eles disseram que o nosso entendimento também do Espírito é precário. Eles dizem que a matéria e o espírito estão unidos por determinação divina, porque é o espírito que intelectualiza a matéria. Essa é a informação deles. E para nós, a percepção de algo isolado um do outro não é factível, porque os nossos órgãos só estão preparados para ver a matéria. E nós percebemos o espírito pelo efeito produzido na matéria. Então, é exatamente essa limitação que nós pensamos importante considerar quando nos reunimos em torno dos temas da espiritualidade. E aí, ter a condição de ouvir ao outro, porque uma informação fundamental é que Deus permite que os espíritos, aqueles que avançam, nos revelem coisas que a nossa ciência ainda não alcança. Essa é uma informação interessante da questão 20 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos fontes. Toda vez que o nosso caminhar humano despertar em nós a vontade de conhecer as coisas espirituais, nós temos que buscar essas fontes. Elas estão disponíveis para nós. E aí, chegando ao nosso tema, Jesus e a imortalidade, olhando primeiramente Jesus, nós sabemos que nunca se escreveu tantas páginas sobre uma personalidade que transitou na Terra quanto se escreveu sobre Jesus. Ao longo de todo esse tempo, a produção de estudos sobre Jesus é impressionante. E nós vamos encontrar posições muito diferentes entre aqueles que estudaram. Há, inclusive, aqueles que sustentam ter sido Jesus um mito criado pela humanidade. Jesus nem teria existido. Seria uma figura engendrada pelo imaginar do homem. E há aqueles que acham que, sim, Jesus existiu como uma personalidade que transitou no cenário humano, mas
toda a fantasia foi agregada ao seu passar por nós, engendrando então um mito sobre uma personalidade real. E já existem aqueles que olham a figura de Jesus, consideram a extraordinária fenomenologia produzida ao longo da sua passagem e sustentam que Jesus era Deus, era o próprio Deus encarnado. Então, vejam como tantas visões diferenciadas se congregam. Eu acho interessante que um grande historiador, o Will Durant, ele comentando esse entendimento de que Jesus seria um mito, ele explica que para ele seria algo muito mais fantástico pensar que o ser humano é capaz de criar uma personalidade tão sublime quanto Jesus. Ainda mais há 2000 anos atrás, quando os nossos entendimentos eram muito mais rudimentares. Então nós temos que perceber a presença de Jesus na Terra como uma presença efetiva de uma individualidade de extraordinária envergadura. O Espiritismo vem nos ensinar isto na questão 625. Tipo, o mais perfeito que Deus enviou para nos servir de guia e modelo. A resposta, Jesus. Então esse é Jesus para o espírita. Ele efetivamente encarnou, ele efetivamente esteve transitando no cenário humano, lidando com as circunstâncias que marcam a vida dos encarnados e exemplificou um comportamento extraordinariamente elevado em relação às nossas condições. Esse é Jesus do ponto de vista espírita. É aquele ser que, sendo responsável pela humanidade terrena, não se limitou a mandar emissários. Veio ele pessoalmente trazer um ensinamento fundamental que pode nos colocar na pista da nossa própria redenção espiritual, do nosso próprio evoluir, que é essa meta da existência. E Kardec perguntou aos espíritos, logo em seguida dessa questão 625, se Jesus nos ensinou todas as coisas, já deixou essa mensagem, qual seria o papel do Espiritismo? E os espíritos esclarecem que, ao tempo em que veio, Jesus precisou adaptar o conhecimento que ele trazia à nossa condição limitada de entendimento. Então ele soube utilizar os recursos didáticos da época para vestir a mensagem numa roupagem muitas vezes simbólica, muitas vezes sugestiva, recheada de comparações, de metáforas tiradas do próprio cotidiano daquelas pessoas, mas a mensagem está ali. O papel do Espiritismo seria deixar claro para toda a gente o que querem dizer esses textos. Sim, nós sabemos que quanto mais recuado é o tempo em que um texto se produziu, maior é o desafio para que nós possamos processá-lo e entender o seu sentido preciso. Então o Espiritismo vem como uma realidade do mundo moderno e vem trazer a chave para a interpretação desses textos que contêm as informações que nós precisamos para compor esse nosso quadro. Que, apalpando o elefante, a gente não se limite a ficar com a peça que caiu em nossas mãos. Que a gente saiba ouvir o outro que apalpou a orelha e o outro que apalpou a tromba, e que a gente possa, na nossa figuração mental aqui metafórica dessa fábula, construir a nossa visão dessa realidade invisível. E aí fundamentar a nossa fé. Quer dizer, Jesus imortalidade. Jesus, o primeiro termo, a gente já conversou aqui. Quem é Jesus do ponto de vista do Espiritismo? Agora,
como se dá a imortalidade. Então nós temos os próprios textos que nos chegaram pela mediação dos evangelistas que escreveram sobre os ensinos de Jesus. Nós temos a fala abalizada de Paulo de Tarso, ainda no século em que Jesus viveu, e que, embora não tenha conhecido pessoalmente o mestre, foi alguém que soube fazer aquela virada de 180 graus na própria existência para adotar o método que Jesus propõe de restauração da sua individualidade. Então, Paulo de Tarso é uma figura muito importante para os nossos estudos e que nós saibamos também utilizar as referências que modernamente nos chegam dos que, atraídos pela fenomenologia tão farta do século XIX, começo do século XX, se debruçaram sobre esses assuntos e nos trazem subsídios. E aí tudo isso pode compor a nossa visão dessa realidade espiritual, entendendo que os nossos órgãos físicos não são capazes de nos trazer essa experiência direta. E tudo que se refere à espiritualidade para nós é uma absoluta abstração. Concordamos com esse ponto? Então, isso é bom. Então, vamos lá. Jesus, a individualidade imortal, na verdade, é o Cristo, é o ser espiritual imortal. Nós conhecemos como Cristo, que é aquele que foi escolhido, que foi ungido por Deus para vir responsabilizar-se pela humanidade terrena. E Jesus, a personalidade transitória que circulou no cenário recuado lá na Palestina. E segundo as próprias proposições de Jesus, nós todos somos imortais. E nós todos temos as potencialidades que ele expressou. Ele disse em algumas ocasiões: vós sois deuses. Tudo que faço podeis também fazer. Então nós temos indicadores deixados por Jesus a respeito da nossa imortalidade. E especificamente numa conversa de Jesus com Nicodemos, todos nós conhecemos essa passagem, ele explicita essa dualidade humana. Nós somos individualidades imortais, mas vestidos na roupagem biológica, somos uma personalidade que transita do berço ao túmulo. A personalidade morre. Não tem jeito, gente. Por mais que nós queiramos e nos apeguemos, essa personalidade vai morrer. Graças a Deus. Então, a personalidade morre, ela só tem uma experiência. Quando no Velho Testamento a Bíblia diz que o homem tem só uma vida, tá certa, fala, o homem tem só uma. O homem é a personalidade que transita, se forma, se desenvolve, exerce o seu papel no mundo e se despede, colhendo da trajetória a experiência que lhe cabe. Isso fica tão claro na conversa de Jesus com Nicodemos, que ele diz: o Espírito sopra onde quer. Nós ouvimos a voz, não sabemos de onde vem, para onde vai. Já o corpo, nós sabemos de onde vem o corpo. Ele vem da união de espermatozoide e óvulo no ventre materno, 9 meses, nasce para a vida e sabemos para onde vai. É o túmulo, não tem outro destino. A individualidade imortal que usa esse complexo biológico que lhe permite a experiência da relação, ela colhe as experiências desta trajetória e retorna ao mundo espiritual enriquecida dessa experiência. E, naturalmente, fará a avaliação desse período com vistas a outras etapas. E quando Jesus fala isso para Nicodemos, Nicodemos não compreende. Ele não compreende. Ele diz assim: mas como posso eu, já velho, voltar ao ventre da minha mãe para nascer segunda vez? Nós achamos
tão infantil essa fala, e ficamos pensando que essa fala, ela só é possível na mentalidade da criatura de 2000 anos atrás. Mas é interessante observar que no mundo contemporâneo, ainda hoje, no século XXI, conversando com pessoas de outras religiões sobre o assunto, a pessoa pergunta, mas como eu posso ser outra pessoa? É a mesma dúvida do Nicodemos. A imortalidade não é do corpo. A imortalidade é da alma, o ser espiritual que está unido ao corpo. E, de novo, o Livro dos Espíritos nos ajuda quando diz que o espírito é a alma encarnada. E o que é essa alma depois que o corpo desencarna? É o espírito. E Kardec pergunta, mas então a alma e o espírito são a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. A alma é o ser inteligente, sensível, que armazena experiências, que se desenvolve, que evolui. O espírito é esse ser espiritual, essa alma, essa inteligência revestida de uma organização que lhe permite intervir sobre a matéria em vários planos. E aí o Espiritismo nos traz conhecimentos que, quando nós vamos olhar a trajetória de Jesus, nós vamos poder interpretar mais corretamente. Então, Jesus, nesta conversa com Nicodemos, ele explicita o que é a imortalidade. Depois, em outro episódio, ele chama Pedro, Tiago e João, sobe a um monte para orar. E subindo ao monte para orar, ele revela a sua face espiritual àqueles homens. Imagine o impacto que isso representou na mentalidade desses três, quando Jesus se transfigura e sobre a roupagem física nossa, que é tão opaca, esplende a figura espiritual do Cristo. E eles se impactam olhando e, ao mesmo tempo, aparecem ali Moisés e Elias, também na roupagem espiritual, e dialogam com Jesus. A gente só sabe o resumo dessa história, que foi o que os três evangelistas contaram, tanto Lucas, quanto Marcos, quanto Mateus contaram esse fato. E ali está uma demonstração mais do que evidente da imortalidade. Aquelas duas criaturas que conversam com Jesus são espíritos desencarnados, que representaram na Terra personalidades que ficaram conhecidas. E é lógico que a gente sabe que naquele tempo não tinha fotografia, né? Não tinha nenhuma possibilidade da imagem, mas aqueles homens foram informados de que personalidades se tratavam. Os dois, Moisés e Elias, conversando com Jesus. Jesus, na sua forma espiritual, que transcende a organização física. A imortalidade demonstrada num fenômeno extraordinário. E é lógico pensar que para as criaturas que não têm a informação que o Espiritismo hoje nos traz, que aquilo só Deus poderia promover. Então, um fato divino. Jesus, então, é um Deus. Esse entendimento de Jesus como Deus acaba nos distanciando da figura dele como modelo do qual precisamos para a nossa própria trajetória evolutiva. Então, entender que esses fenômenos não são extraordinários no sentido de milagrosos. O milagre, no entendimento espírita, é um fato extraordinário que foge do normal, mas que não foge às leis da natureza. Então, esse é o milagre do ponto de vista do Espiritismo, uma coisa maravilhosa, mas não que fuja
às leis naturais. São fatos que obedecem a leis que ainda não havia no mundo fundamentos para a compreensão. Hoje nós sabemos porque temos, na referência bibliográfica espírita, 2 anos de pesquisa de William Crookes, com Florence Cook, a médium, e a materialização de Cat King, um espírito que se apresentava na concretude de uma organização biológica transitória. Quer dizer, o médium oferece parte do seu equipamento biológico em forma de uma energia batizada por Charles Richer como ectoplasma. O ser que está desvestido do corpo biológico pode se revestir com essa matéria do plano físico, cedida pelo médium, e apresentar-se integralmente composto como alguém que transita aqui no mundo. Kardec nos fala em muitas oportunidades dos agêneres, apontando a ocorrência desses fenômenos na Bíblia. Agêneres são seres não gerados, não têm um corpo biológico, mas seres que representam a materialização temporária de um ser espiritual. E de alguma maneira consegue se fazer visível a todos. Porque uma aparição, ela pode ser visível a quem tem sensibilidade e não a outro que não tem. Mas uma materialização sensibiliza e se torna perceptível para todos que estão no ambiente. Então nós temos Fatos Espíritas, o livro que William Crookes escreveu depois de 2 anos de experiência, observando, em que ele diz: eu não digo que esses fatos são possíveis, eu digo que eles são reais. Então nós temos também, já no século XX, o médium Peixotinho, que viveu lá no estado do Rio de Janeiro, em Campos. Palhano estudou também a manifestação de Peixotinho. Peixotinho também produzia materializações de espíritos. Chico Xavier, da mesma forma, em alguns momentos da sua trajetória, foi médium de ectoplasmia, permitindo a materialização de espíritos. Então, naquele momento histórico que Jesus orava no monte, na presença dos 3 dos seus apóstolos, o fenômeno se deu. Da mesma forma como se dá até hoje, se nós criarmos as condições propícias para a sua ocorrência. Então, isso é um atestado da imortalidade. Está claríssimo para nós. E o fato mais contundente relativo à experiência de Jesus e à imortalidade foi, sem dúvida, a própria experiência dele quando foi crucificado e passou por todo aquele processo doloroso, entregando-se a um sacrifício muito forte, cujo objetivo era, sem dúvida, pedagógico. Ele afirma isso antes de acontecer o fato. Ele diz: quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Ele estava prenunciando uma caminhada de muitos séculos, porque a elevação dele na cruz acabou gerando a fixação sobre o tema da imortalidade, porque no domingo ele aparece novamente entre aqueles que o conheceram, se manifesta íntegro. O corpo foi retirado da cruz. E aí tem a maior controvérsia, né? Tem a maior controvérsia a respeito desse assunto também. Há quem acredite que José de Arimateia tem recolhido o corpo ainda na sexta-feira, porque eles tinham aquela regra de não trabalhar a partir das 18 horas, que já era considerado dia de sábado, dia que não se podia trabalhar. Então teria sido recolhido antes das 18 horas e provisoriamente situado
num determinado túmulo. Há os outros que acreditam que esse corpo tenha sido retirado pelos próprios soldados e tenha sido atirado num poço em que eles jogavam os condenados. Aqueles que percebem que Jesus, o corpo de Jesus foi retirado e colocado no túmulo, tem a maior dificuldade de explicar como é que esse corpo sumiu do túmulo, não é? Foi roubado? Foi trasladado sem que ninguém soubesse? O Hermínio Miranda faz um estudo sobre esse assunto e a conclusão do Hermínio é surpreendente. Para aqueles que gostam da pesquisa Cristianismo, uma mensagem esquecida, Hermínio comenta a respeito de estudos específicos feitos sobre o sudário, que é aquele lençol que envolvia o corpo, e que revelam o fato surpreendente de que aquele corpo, ele pode ter se desintegrado. Então, ele foi desmaterializado. É uma possibilidade. Aí continuamos nós aqui tateando o elefante, né? O que terá acontecido? O fato é que não importa o destino do corpo biológico que Jesus utilizou, o importante é a gente perceber que a individualidade, o Cristo, se apresentou primeiramente às mulheres que foram no domingo ao túmulo, e Kardec aponta com muita sabedoria que esse corpo com o qual ele se apresenta depois do episódio da cruz, de alguma maneira se diferenciava do corpo anterior, porque as mulheres não o conheceram, Madalena não o conheceu de pronto. E também os discípulos com os quais ele caminhou na direção de Emaús não o conheceram, não o reconheceram de pronto. Então, aí fica uma incógnita que a doutrina espírita esclarece quando nos apresenta esse segundo corpo, que faz parte da nossa realidade. Somos seres tríplices. Nós somos a alma que se reveste de elementos materiais da dimensão mais elevada da vida, que escapa aos nossos sentidos físicos, que nós chamamos de dimensão espiritual, mundo espiritual. Nós falamos em energia, falamos em fluido, tudo isso é maneira de falar, ainda dentro do referencial limitado da nossa linguagem, porque não temos palavras para designar esses elementos. O fato é que esta alma é um ser que atrai a si elementos que compõem um segundo corpo que não atinge, não sensibiliza os nossos órgãos físicos, mas que nos individualiza, nos circunscreve e define a todos nós o nosso espaço nesse universo que nos circunda e do qual vemos praticamente nada. Então, existe esse corpo e Kardec chama perispírito. Perispírito é a organização energética, é a organização semimaterial, aí vai novamente a composição de tentativa de explicar aquilo para o qual não temos verbo, né? Mas dá para nós entendermos por aproximação. É um segundo corpo. Quando o indivíduo desencarna, morre só a parte biológica, que é a matéria densa. E esse segundo organismo se desprende dentro da limitação que marca a nossa experiência de encarnados, ainda iniciantes nesse trânsito evolutivo. Esse organismo reproduz a forma do corpo, que acabou de ser deixado. Essa não é a realidade dos espíritos elevados. Por isso, Jesus se manifesta numa organização que as pessoas não identificam de pronto. Na sua manifestação aos apóstolos a portas fechadas, onde se reuniam,
ele reproduz os sinais da crucificação, porque esse organismo é plástico, moldável pelo pensamento. O espírito pode dar a ele a forma que desejar dar. O espírito que já domina o processo mais elevado. Nós, por vezes, vamos ficar limitados àquilo que colhemos como uma chapa impressionável da fotografia, né? Inclusive, diz Allan Kardec que aqueles espíritos que padecem de morte traumática podem apresentar na realidade espiritual as marcas do trauma que os vitimou. Inclusive, os decapitados podem se apresentar com a cabeça separada do corpo. É algo surreal para nós, né? Então, são informações que podemos colher nessa mensagem riquíssima que o Espiritismo nos apresenta e que nos permite elaborar esse quadro de entendimento da espiritualidade, das metas que nos trazem de volta à vida, das possibilidades que temos de superar as dificuldades no caminho e atingirmos essas metas. O estudo é necessário. E esse estudo é importante que seja feito em conjunto, porque nós somos cegos. Aí agora não estou só na fábula, não. Tem 2 biólogos chilenos, Maturana e Varela, que fizeram doutorado em Harvard, doutorado em biologia, e eles escreveram um livro interessantíssimo chamado A Árvore do Conhecimento, e eles dizem assim: nós não vemos que não vemos. Então somos cegos, mas não temos nem consciência da nossa cegueira. Essa que é a questão problemática. E tem a ver com o que Maurício falava ontem sobre o esquema mental que nos aprisiona. Quando é que vamos sair dessas prisões? A única liberdade possível no mundo de provas e expiações é a liberdade de pensamento. Mas se nós nos aferrarmos ao que já conseguimos conceber, nós ficamos presos dentro das nossas próprias armadilhas. Aí faz sentido a pergunta que ele apresentou: quando é que nós vamos nos soltar dessas armadilhas? Então, é o desafio que está colocado para todos nós, né? Então, aí nós fizemos um caminho assim de pensamento, primeiro lembrando os limites que marcam a nossa possibilidade de conhecer. A ciência acadêmica é fonte de conhecimentos elaboradíssimos sobre a matéria nos tempos que correm, porque avançou muito nesse conhecimento, gerou tecnologia tão eficiente em facilitar a nossa vida que a gente acaba achando que a ciência é capaz de explicar tudo. Mas a ciência trabalha no domínio da matéria. Então, pode explicar muito o que é material, mas ainda tem muito caminho a andar até que ela própria descubra que por trás desta matéria que ela examina existe o espírito que intelectualiza a matéria, no dizer dos espíritos. Até descobrir isso ainda leva um tempo. Então, o nosso conhecimento é limitado no sentido daquilo que podemos abarcar, não só com os sentidos físicos, mas também com os nossos esquemas mentais. Todo conhecimento novo vai se acomodar aos conhecimentos que nós já adquirimos, que constroem aqui os moldes da nossa mente. E se entendermos hoje que seguimos cegos, apalpando o elefante, vai ser bom, porque o estudo que devemos fazer deve ser em grupo. Porque a minha leitura, apresentada a outras leituras, ela vai adquirir o seu tamanho real. Senão a gente elabora megalomanias e se arvora na prepotência que faz parte do egoísmo que ainda nos caracteriza. Então, estudemos em grupo, participemos das instituições que nos oferecem
esse farto material bibliográfico que nós podemos processar e discutir com aqueles que caminham conosco, também interessados na construção desta nova visão de mundo que nos retire do acanhado limite da repetição de experiências. Temos reencarnado por muitas vezes e sempre caímos nas mesmas armadilhas, porque são os nossos moldes mentais estruturados. Com o Espiritismo, a chance se torna maior de escolher acertadamente. E aí, a gente, para não alongar mais o horário que já vai correndo, nós gostaríamos de lembrar que Paulo de Tarso, ele faz uma definição de fé que eu achei tão genial, que escrevi aqui para não perder a oportunidade de comentar com vocês. Eu fiz a minha cola aqui, não olhei a cola ainda, mas vou olhar. O Paulo de Tarso escrevendo aos Hebreus, é uma carta dele que é questionada, né, mas pelas últimas pesquisas, alguns estudiosos dizem que essa foi a que ele efetivamente escreveu, né, carta aos Hebreus. Ele diz assim: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades invisíveis. Essa definição de fé que Paulo traz, ela não exclui a razão. A fé não é acreditar naquilo que falam porque alguém se arvora em autoridade e impõe uma visão, simplesmente por partir de quem parte aquela fala. É a posse antecipada do que se espera. Somos seres transeuntes num mundo em transição, submetidos à ventania desta época tão controversa, com dificuldades, desestruturados muitas vezes, mas somos seres imortais. A personalidade transitória pode enfrentar grandes problemas, mas quando na intimidade de nós mesmos está presente a certeza de que somos seres espirituais imortais, aí o que nós esperamos? Nós esperamos a experiência maior, num domínio mais amplo da vida, sem o limite dessa carapaça que nos aprisiona a essas janelinhas diminutas dos 5 sentidos físicos. E quando isso acontece, a gente também extrapola esse limite do sentido para perceber a grandiosidade da percepção psíquica. Nós somos dotados de mais um sentido que a gente nem sempre dá atenção. O 6º sentido, como alguns dizem, ou a antena psíquica, como André Luiz descreve, a pineal, que nos conecta a essa realidade nova. Então, os conhecimentos que povoam a nossa mente não são apenas aqueles que entram pelas janelinhas diminutas, mas também aqueles que nós elaboramos por relacionarmos-nos com seres encarnados e desencarnados, no âmbito, na intimidade do nosso pensamento. E, quando Paulo fala, é um meio de demonstrar as realidades invisíveis. Demonstração é processo racional. Então, essa definição de fé que Paulo traz não exclui a razão. A razão pode me ajudar a encontrar os argumentos que fortaleçam a minha fé. E a fé é essencial. É a fé que organiza os sentimentos humanos para que se construa essa possibilidade de crescimento. Sem a fé, caímos nós, diante da fragilidade que nos caracteriza como seres transeuntes no mundo profundamente injusto e em desequilíbrio. Não suportaríamos sem a fé. E é uma potência nossa fé, que nós podemos desenvolver. Depende do empenho com que buscamos
aquilo que nos dê subsídios para essa ampliação. Então, Jesus e imortalidade. Esse é o nosso tema. E a gente quer encerrar aqui com vocês, trazendo uma expressão poética. A expressão poética é interessante. O poeta consegue dizer, em poucas palavras, em palavras esteticamente colocadas, às vezes um discurso que a gente fez de muitas palavras, que a gente não conseguiu concatenar devidamente, mas o poeta sintetiza, né? E esse poeta é um poeta que não é conhecido por produções espiritualistas, ao contrário, ele é conhecido por produções sensuais. É o JG, de Araújo Jorge. Mas ele construiu também, ele compôs cânticos belíssimos, um deles, por falar tão de perto a essa nossa busca de entender Jesus, eu memorizei. E o JG diz assim: Senhor, eu sou aquele que não reconhece no homem que hoje aos teus pés ergue falsa prece como um discípulo teu. Conheço a tua história, sei que foste pobre. Para a tua glória não nasceste em palácio cravejado de ouro como nascem os reis. O teu grande tesouro trouxeste-o em teu peito como nós. E os sábios, ao balbuciar humilde e suave dos teus lábios, quedavam-se em silêncio. Se a história não falha, teu berço, Jesus, era feito de palha. E descerraste o olhar numa tosca manjedoura, o que aumenta a tua glória e em nada desdoura o teu grande destino. Os pobres, os pequeninos, tiveram sempre a luz do teu olhar sereno. E ouvindo a tua voz tão cheia de conforto, propagaram até que deste a vida a um morto. E assim surgiu o Lázaro da lenda. E desde então, Senhor, há uma eterna contenda entre os que virem em ti o sonhador humano, deixando-se matar em estoico desengano de um Sócrates, que bebendo a taça de cicuta, sem temer morreu. E os que vêem na tua face serena, sobre a impiedade hostil da força bruta, como se nela um halo de luz houvesse, chamaram-te de Deus. Não importa, Senhor, importa que morreste pelo nosso amor. É isso. Jesus, a imortalidade. Jesus morreu, mas o Cristo é imortal, né?